Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Convido a todos nessa hora a estar de pé. Quero pedir a cada um que haja temor, tremor nos vossos corações, santa reverência. Nós estamos dentro da casa do Senhor e nós vamos cultuar ao Senhor e adorar o seu nome. Eu convido a cada um nessa hora a fechar os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, glorioso Pai, quem nós somos, Senhor, diante de tanta grandeza? Somos tão pecadores, ó Deus. Senhor, olha para a nossa pecaminosidade. Olha, Senhor, para a nossa culpabilidade, da nossa fragilidade. Porque queremos hoje, Senhor, cultuar ao Senhor, glorificar o Teu nome. Senhor, nós somos frágeis, sensíveis. E muitas vezes, Senhor, os nossos corações, Senhor, tem maquinado muitas coisas aqui, o que não glorifica o Teu nome. Mas nós não esquecemos a Tua justiça, ó Deus. Não esquecemos, Senhor, a Tua bondade. Como o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente sobre a nossa vida. Derrama da Tua graça, Senhor, da Tua misericórdia. E que nós vamos alcançar urgência, graça diante de Ti, Senhor. Abençoa a nossa vida, Senhor. E nos dá, Senhor, um cântico novo em nossos lábios. Oramos em nome de Jesus. Abra comigo as Sagradas Escrituras, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, verso de número 14. Uma rápida reflexão. Vai estar colocado aqui no projetor. 1:14, a qual está escrito assim. Amém, irmãos? Eu sou devedor a tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Meus irmãos, Paulo aqui não está falando de 4 grupos de pessoas. Paulo simplesmente está falando de 2 grupos de pessoas. O termo sábio aqui é exatamente conectado aos gregos, porque a sabedoria dos gregos era a filosofia. Aqueles que não conheciam a filosofia era contido como bárbaros, homens ignorantes. Mas aqui o texto fala que Paulo era devedor desses homens. Mas Paulo não devia nada a esses homens. Mas uma coisa que Paulo está dizendo aqui é que ele devia ao Senhor. Em Atos capítulo 9, no caminho de Damasco, ele encontrou, o Senhor o encontrou. Em 1 Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer que o Senhor, na cruz do Calvário, ele levou seu escrito de dívida e cravou na cruz, pagando uma alta dívida do seu pecado. E Paulo agora, ele é devedor de Cristo. E por que Paulo é devedor desses homens? Porque esses homens também deviam a Cristo. Meus irmãos, nós somos Paulos, eternos devedores de Cristo. E se nós estamos na sua casa nessa noite, para um propósito, para uma meta, para uma inclinação, abrir os nossos lábios e louvar o nome do Senhor, porque somos eternos devedores de Cristo. Glorifique o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos aqui.
completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz voluntária, apagada, agora é minha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Te dar o louvor devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande. E te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um amor grande sobre nós. E este amor de Deus não falha. Sempre está presente para nos abençoar. Vamos cantar. Nada vai nos separar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se escurecer, Eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama, teu amor não falha. Silêncio forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha.
irmãos podem estar assentados. Este é o momento agora que nós vamos estar orando ao Senhor. Já ouvimos aqui no início deste culto a importância de nós entendermos que somos devedores daquilo que o Senhor fez por nós. E o Senhor derramou da sua graça maravilhosa sobre a nossa vida. E o primeiro momento de oração é de agradecimento. Devemos elevar nosso clamor, a nossa oração ao bendito Deus, sendo grato por aquilo que Ele já fez pela nossa vida. Continua fazendo pela nossa casa, a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos compromissos que temos e de onde vem o sustento de cada lar, de cada família aqui representada. A mão de Deus está sobre nós. Iniciamos uma semana, chegamos até aqui, debaixo da proteção desse Deus maravilhoso que tem nos amado, que tem cuidado de nós. Então, esse primeiro momento, eu gostaria que você curvasse sua cabeça e fizesse uma oração de agradecimento, de uma alma grata a esse bendito Deus por tudo que Ele tem feito. Mas o bem maior é a salvação em Cristo Jesus. O pecado tirado de sobre nossas vidas, cravado na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos a liberdade de expressarmos um culto grato a Ti com o coração liberto. Depois vai ser colocado aqui também os motivos da igreja e teremos um minuto para estar orando pelos motivos de enfermidades, familiares, lares, a sua necessidade particular. Os nomes estão fixados aqui, para quem quiser lembrar os motivos de intercessão agora. Esteja orando pela saúde dos nossos queridos irmãos que estão aqui citados. Bendito Deus, reservamos esse tempo neste culto de adoração a Ti, de gratidão, reconhecemos os Teus feitos por nós, e onde também apresentamos as necessidades dos nossos irmãos em Cristo, os membros desta igreja, a nossa nação, necessidades, ó Deus, de conversão, de salvação de novas vidas, a vida desta igreja, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, mas suplicamos que o Senhor possa continuar assistindo aqueles que estão no seu leito de enfermidade, abatidos, cansados, às vezes, ó Deus, a fé enfraquecida devido ao tempo longo de enfermidade. Nós suplicamos, Senhor, que Tu possas renovar as forças daqueles que estão no seu leito de enfermidade. Que Tu possa abençoar aqueles que estão cuidando daqueles que estão enfermos. Que Tu possa abençoar sobre aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com as suas dificuldades, aqueles que precisam, Senhor, de tratamentos. Senhor, são tantas as necessidades que temos. E temos um Deus que é poderoso, superior a todas essas questões que temos na nossa vida. Mas faça a Tua vontade, Senhor, no coração daqueles que estão suplicando a Ti nesta hora. Salva, transforma, muda, e se for a Tua vontade, cura, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós oramos, suplicando a Tua bênção sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. A Ti eu vou clamar,
de ti e nos expressar em ti. Se for caminhar por essa direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais te deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aqui eu vou calar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Onde vou caminhar, por essa direção, só a me guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sei que há de existir Nova manhã preparado pra mim. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És tu, Eis-me aqui, és tu, eis-me aqui. eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos agora ao momento dos dízimos, das ofertas. Coisa boa, irmãos, é nós podermos nos lançar aos pés do nosso Salvador, na confiança e certeza que Ele pode muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E agora nós vamos ter um momento importante na igreja, que é o momento dos dízimos, das ofertas. E com esse entendimento de dizimar e ofertar na casa do Senhor, nós estamos investindo no reino de Cristo, para que o reino avance, para que a mensagem da cruz chegue em outros corações e Deus possa trazê-los à sua presença, rendidos, libertos do pecado e da morte eterna. Vamos louvar ao Senhor com um cântico, logo os irmãos, enquanto nós vamos cantar, os irmãos que vieram preparados para esse momento de oferta, poderão estar vindo aqui para fazer a sua oferta de gratidão ao Senhor.
Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Feliz sempre na casa, em que minha voz cantar. Feliz sempre na casa, em que minhas mãos adorar. Bendito o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Amém? Nessa noite nós vamos abrir um parênteses e nós vamos fugir um pouquinho da exposição bíblica que nós estamos trazendo para a igreja na carta aos Hebreus. E nós vamos hoje abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 10. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma das marcas de uma igreja bíblica, uma das marcas do cristão, do cristianismo. Essa marca não é muito querida, nem muito popular, nem desejada, mas é uma realidade e nós não podemos nos omitir em relação a essa realidade, principalmente com as notícias que nós estamos tendo agora a respeito da perseguição aos cristãos. Esse é o tema da mensagem dessa noite, a igreja perseguida. Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Nós vamos falar um pouco a respeito disso, vamos refletir em relação à nossa postura diante dessa realidade e também algumas reflexões em relação à nossa vida cristã, que nós podemos aprender a respeito disso. Mateus capítulo 5, versículo 10. Amém? Acharam todos? Mais ou menos, hein? Amém ou misericórdia, né? A gente fala assim, misericórdia, pessoal cheia. Mateus é fácil, né? Mateus é fácil. Eu queria ver se eu botasse na 1. Aí ia demorar um pouquinho. Mateus 5, 10. O som tá bom? Tá dando para ouvir aí atrás, bem? Nos diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, irmãos, fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Eterno Deus, soberano Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja. E oramos, Senhor, para que nesse momento o Teu Santo Espírito nos envolva aqui, ó Deus, em uma profunda comunhão. Que nós possamos esquecer
as lutas, os problemas, o cotidiano, o dia de amanhã, o passado, e que possamos agora ter a nossa mente focada na Tua palavra, para absorver ao máximo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, nos conceda plena comunhão nesse momento, para que o Teu reino venha avançar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o que está acontecendo no mundo agora. Conforme Jesus nos disse, através do texto sagrado que nós lemos, uma das marcas do verdadeiro cristão é que ele é perseguido. Uma das marcas de que nós somos, de fato, servos de Deus é porque nós não somos amados pelos ímpios. Pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que nós seremos odiados. Por que esse ódio contra os cristãos? Por que perseguição, tortura, morte, requinte de crueldade sobre pessoas que simplesmente professam a fé em Jesus? É porque a mensagem da cruz, o evangelho, a verdade, ela não amassageia o ego das pessoas. A mensagem, ela vai contra aquilo que a carne humana deseja e quer. Quando nós observamos uma das religiões que mais persegue o cristianismo, que é o islamismo, nós vamos ver como é antagônico aquilo que é a mensagem pregada. Enquanto você observa no islamismo promessas para essa terra de prosperidade, de riqueza, de mulheres, de prazeres, de luxúria, esnobar com o máximo que essa terra pode dar, você olha para o cristianismo e não promete absolutamente nada para essa terra em relação a bens materiais. Hoje nós vamos ver uma deturpação gigantesca e enorme nas igrejas evangélicas, cedendo para esse tipo de mensagem ao invés de pregar a mensagem da cruz. O evangelho não é amado pelos ímpios, não é amado pelas religiões que estão ao nosso redor, porque essa verdade, ela expõe o pecado. Ela fala a respeito da queda do homem. Fala a respeito da corrupção no coração do homem. Fala a respeito das obras dos homens que são como um trapo de imundícia diante de Deus. Não existe um homem bom, não existe um homem justo, não existe ninguém que possa se aproximar de Deus pelos seus méritos. Essa é a mensagem da cruz. Quem quer ouvir isso? Não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu sou aquilo. Não, meu coração é bom, é isso que as pessoas querem ouvir. Mas o cristianismo não diz isso. O seu coração é enganoso. Você está morto nos seus pecados. E você precisa desesperadamente de um Salvador, porque se for pelos seus méritos, você caminha, você marcha firmemente rumo ao inferno. A condenação pelos seus méritos pecaminosos. Essa mensagem, essa verdade incomoda as pessoas. Quando o cristianismo diz há um único Deus, e há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O resto é Deus estranho, é falso, é heresia, é mentira. Então eles ficam loucos com isso. Se enchem de ódio. O coração é tomado de raiva. Os olhos são cegos. E cometem as maiores loucuras que vocês podem imaginar ou que não alcançam o tamanho da maldade que acontece com os cristãos. A palavra de Deus diz que no tempo de Cristo, os cristãos eram cerrados ao meio. A história nos diz
que os cristãos morriam de uma forma terrível, crucificados, queimados em praça pública, derretiam metais nobres como bronze e jogavam queimando sobre os cristãos, sobre a boca, a língua deles, para que eles pudessem parar de falar, como se fosse um sinal de que o ouro, a riqueza dessa terra, cala um adorador. Quando nós olhamos para isso, olhamos para essa igreja do passado, olhamos para a mensagem da cruz e olhamos para a nossa geração, irmãos, nós somos uma geração tão distante da palavra de Deus. Nós estamos vivendo em uma geração de cristãos que são superficiais, talvez é elogio, que não conhecem absolutamente nada de Bíblia, que não conhecem absolutamente nada de Evangelho, que fazem do Evangelho e fazem da igreja um verdadeiro circo, onde pessoas sobem para entreter pessoas que vêm assistir um show, assistir um palco, ou um teatro, ou uma dança, ou alguma coisa interessante, isso aí, nossa, que legal foi o culto hoje. Isso não é evangelho. O evangelho de Cristo não é modismo, o evangelho de Cristo não é a moda do momento. Evangelho é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Evangelho não é facilidade, evangelho não é vida boa, evangelho não é prosperidade, evangelho não é riqueza. Evangelho é você seguir os passos do seu Salvador. O seu Salvador, o meu Salvador, foi rejeitado pelos homens. Foi odiado pelos religiosos. Foi crucificado pelos romanos. Foi zombado pelos judeus. Até hoje, se você for em Israel, pegar uma Bíblia e pregar o Novo Testamento, você pode ser morto. Vão cuspir em você. Vão esbofetear a sua cara. Vão falar que Cristo não é o Messias. E o que você está dizendo é uma blasfêmia. Eles não aceitam o Evangelho, não aceitam Jesus como seu Salvador. A mensagem do Evangelho é uma verdade que pode despertar o ódio ou, através do Espírito, a conversão. Quando nós pregamos a verdade, meus irmãos, essas duas realidades, elas vão de fato acontecer. O texto bíblico diz: bem-aventurado os perseguidos. Ou seja, feliz é o homem, feliz é a mulher que é perseguido por causa da justiça de Deus, ou seja, da mensagem do Evangelho. Observem, olha que afirmação sem sentido, completamente paradoxal, contraditória, absurda, mas, se compreendida de forma espiritual, contém uma das verdades bíblicas mais maravilhosas da Escritura. A marca da Igreja de Cristo. Fala a verdade, custe o que custar. A nossa fidelidade não está com os dízimos. A nossa fidelidade não está com as ofertas. A nossa fidelidade não está com a oratória. A nossa fidelidade não está com um show bem elaborado e juntar número de pessoas ou até mesmo com filantropia. A nossa fidelidade está posta sobre a Escritura. Pregar a verdade, custe o que custar. É isso que a Igreja de Cristo precisa entender. Porque Cristo é a verdade. Se eu me desvio da verdade, logo eu me faço filho da mentira. E se eu sou filho da mentira, eu não sou filho de Deus. Eu não estou debaixo da promessa de Deus, não sou debaixo da herança de Deus. E quantos estão mentindo nesse momento? Quantos estão mentindo? Quantos teatros existem hoje? Quantas brincadeiras nas igrejas evangélicas? Hoje, domingo,
A grande maioria das igrejas evangélicas estão reunidas. Grande maioria. Quantas estão brincando de servir a Deus? Um princípio completamente oposto à lógica humana. Feliz é o perseguido. Enquanto o mundo chama de feliz quem é promovido e popular, Jesus chama de feliz quem é rejeitado, perseguido e odiado por anunciar o Evangelho. Alegria no sofrimento, vitória na fraqueza, glória na cruz. Esse é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque o cristão entende, meus irmãos, aquilo que a maioria das pessoas não consegue entender. Essa vida é passageira. Daqui a 100 anos, quem vai estar aqui? Alguém? 100 anos. Um século. Quem vai estar aqui? Ninguém. Todos nós vamos morrer. Ontem eu era uma criança, um garoto, brincando na rua e jogando bola. Hoje eu sou um homem, tenho 40 anos. 40 anos se passaram assim, rápido. Vejo os meus filhos crescendo. Quando olho para o Mateus, 16 anos, eu lembro como eu tinha quando eu era com 16 anos. Daqui a pouco eu estou com 80. Quantos tem 80 aqui? Como que passa rápido. Como que o tempo é de fato uma erva que nasce de dia e morre de tarde. E as pessoas não conseguem compreender a mensagem do Evangelho. Aprendemos com isso que sofrimento não é sinal de abandono. Às vezes você está sofrendo, às vezes está sendo perseguido, às vezes está sendo odiado, às vezes a pessoa tem inveja de você no seu local de trabalho, e tantas coisas acontecem. Isso não é sinal de que Deus te abandonou. Isso é sinal de que você tem a marca da Igreja de Cristo. Exultem, alegrem-se. Ora, pastor, mas na perseguição, na luta, me alegrar, sim, a igreja consegue compreender que ela é perseguida porque ela é a igreja. Porque se você estiver em paz com o mundo, estiver em paz com as pessoas que estão ao seu redor, você deve questionar se de fato você é um cristão. Será que eu estou falando a verdade? Será que eu estou pregando a verdade? Nós aprendemos isso. Perseguição não é motivo de vergonha, pois a felicidade não depende das circunstâncias, e sim da certeza de que somos do reino de Deus. Observem isso. Felicidade não é circunstância. Felicidade é uma certeza. Eu sei que eu sou salvo em Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Lembram-se de Jó? Perdeu a sua família, seus filhos, seus bens, sua saúde, perdeu absolutamente tudo, seus amigos, todos que estavam ao redor. Mas de repente Jó se levanta e declara: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso é a igreja de Cristo. Ela não olha as circunstâncias. Ela tem certeza de quem ela serve. E com essa certeza, nós somos felizes. Porque a vida é um abrir e fechar de olhos. Quando essa vida acabar, uma eternidade me espera e te aguarda também. A morte não é o fim, é o começo de uma vida maravilhosa na presença de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Existe uma lista mundial da perseguição realizada pelo Portas Abertas. Aqui é um mapa, não sei se está dando para os irmãos enxergarem muito bem, não sei se isso é muita clareza, não, mas ali são alguns locais, pode diminuir um pouquinho, assim, isso, assim mesmo. Ali são os locais onde conseguiu fazer um levantamento a respeito da perseguição da igreja. Todos esses lugares, todos, são lugares onde a igreja
é perseguida de forma cruel, morta, violentada, estuprada, com requintes de crueldade, os cristãos morrem em todos esses lugares que estão marcados no mapa. Esse Portas Abertas é uma organização cristã internacional que foi fundada em 1955. E de acordo com essa lista, mais de 380 milhões de cristãos enfrentam altos índices de perseguição e discriminação por causa da sua fé. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos são perseguidos de forma cruel. Conforme esse estudo no campo missionário, a Coreia do Norte, pode passar o próximo, Coreia do Norte é o primeiro em perseguição aos cristãos, de forma violenta e cruel. Ela é governada por Kim Jong-un. Não sei se é esse o nome direito. Esse homem é um ditador comunista que é adorado como se fosse um deus pelo seu país. E ele proíbe a adoração a qualquer outro deus. Você só pode adorar a mim. Todos que lá estão só podem e devem adorar a esse ditador, que estabeleceu um sistema comunista no seu país. O país tem uma população de aproximadamente 26,2 milhões de pessoas, sendo aproximadamente 400 mil cristãos que moram lá. 400 mil cristãos. Não pode ter Bíblia. Não pode se reunir. Não pode cantar louvores. Não pode professar a sua fé. Não pode falar absolutamente nada. É uma igreja que louva a Deus em silêncio, na sua casa, a todo instante, observando quem está vendo. Nem o familiar sabe que a pessoa é cristã. Não existe Bíblia. Eles lutam por uma folha da Bíblia. Uma folha da palavra de Deus é motivo de louvor e adoração. Nós temos a palavra inteira aqui, todos os dias, todas as horas, à nossa disposição, irmãos. O que isso nos ensina? Nos ensina a valorizar a palavra de Deus, nos ensina a amar as Escrituras, nos ensina a ler as Escrituras, como nós, por muitas das vezes, estamos acomodados. Não nos reunimos, não falamos de Deus e temos liberdade de falar e de pregar. Mas não falamos e nos acovardamos e pensamos ainda, o que será que essa pessoa vai pensar de mim se eu falar de Jesus? Ora, a pessoa pode olhar para mim e falar, você é um doido. Tá bom. Agora lá não. Lá a pessoa que é encontrada com uma página da Bíblia é morta ou ela é lançada a um local onde ela é escravizada. Precisa prestar serviços como escravos. Como escravo. A família é morta e até a terceira geração é exterminada. Isso é o que acontece na Coreia do Norte. Se você for encontrado com uma Bíblia, certamente ou você será escravizado ou você será morto. O segundo país em que há perseguição violenta contra os cristãos é na Somália, onde o grupo extremista islâmico, eu também não vou saber pronunciar, vou tentar aqui, Al-Shabaab, está em guerra com o governo e controla uma grande parte desse país. Esse grupo, ele aplica uma forma radical e estrita da Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas dos muçulmanos, e está comprometido em exterminar todos os cristãos da Somália. É isso que eles querem fazer. É um grupo islâmico que botou na sua mente que eles precisam exterminar com os cristãos. Destruir, matar todo mundo. As mulheres
são vítimas de violência física e sexual. Falou que é cristão, ela é humilhada diante de toda a sociedade. Rasgam as suas vestes, os homens fazem filas para usar aquela mulher e mata a mulher em praça pública. Pastor, que mensagem, hein? Cada coisa dura, mas é a verdade. É assim que tratam um cristão e a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Nós precisamos entender e refletir sobre a nossa vida cristã. E só conhecendo a verdade nós vamos parar para poder refletir. Os pais que têm os seus filhos, que declaram que são cristãos e têm os seus filhos, esses filhos são vendidos, como se estivesse vendendo cachorro. Os meninos são escravos e as meninas também. Geralmente as meninas, as menores, são escravas sexuais diante de homens cruéis. O país tem uma população de aproximadamente 18,7 milhões de pessoas, sendo que apenas algumas centenas de cristãos existem lá. Só centenas. O resto já foi tudo morto, destruído, diante dessa perseguição tão terrível. Aqueles que não são mortos são também escravizados, só por ter fé em Jesus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um país que está relacionado em 7º lugar. Está saindo agora matérias de jornal distantes, porque no Brasil quase não se vê. É a Nigéria. Ocupa o 7º lugar de países que perseguem os cristãos de forma cruel e violenta. Estima-se que pelo menos 7.087 cristãos foram massacrados de janeiro de 2025 a 10 de agosto de 2025. Nesse mesmo período, além desses 7.000 terem sido mortos de forma cruel, mais de 7.800 estão desaparecidos, sequestrados. Mais de 14.000 cristãos. Se eu não me engano, Apiacá, que é uma cidadezinha no sul do nosso estado aqui, uma cidade, tem 5 a 8 mil habitantes. Aqui, 14.000 mortos, sequestrados, perseguidos, humilhados e violentados em apenas um país. Desde 2009, calcula-se que cerca de 125 mil cristãos foram mortos na Nigéria. 19.100 igrejas foram destruídas e mais de 1.100 comunidades cristãs foram saqueadas e destruídas também. Nós temos aqui, essa é a primeira foto, essa é uma foto de uma igreja lá na Nigéria, que foi queimada. Eu não peguei as fotos para não chocar tanto os irmãos, mas dentro dessa igreja queimaram os cristãos, o pastor, todo mundo junto. E estavam os corpos queimados lá dentro. Passa a próxima. Esses aqui foram os que sobraram. Alguns ali tentando socorrer os médicos, algumas pessoas. Passa o próximo. 7.000 mortos total nesses massacres no ano de 2025. Esse foi o último ato onde morreram 200 cristãos de vez, de uma só vez. Não sei quantas igrejas foram destruídas, mas acharam mais de 200 corpos de servos de Deus que diante da morte não negaram a sua fé. Tem um vídeo circulando na internet de um pastor, ele cantando louvores, já não tem mais teto a igreja, tinha sido queimada, destruída, as portas todas caídas, janelas destruídas, e eles entraram, sentaram nos escombros da igreja
e começaram a cantar louvores. Cantando, bendizendo e louvando ao Senhor. A qualquer momento podia chegar alguém ali e matá-los. Mas eles estavam ali louvando a Deus, levando uma mensagem ao mundo inteiro a respeito da fé. E essa mensagem chegou aqui, em Vila Velha. Chegou aos nossos corações. Esses irmãos louvando a Deus, não tendo a sua vida por preciosa, estão cantando ao Senhor, nos ensinando a orar pela igreja perseguida e a entender, refletir um pouco a respeito da nossa fé. Quem somos nós como cristãos, como servos de Deus? Qual luta está te derrubando? Qual resfriado te impede de vir à igreja? Qual a chuva que te impede de servir a Deus? Qual a dificuldade que se levanta que é capaz de fazer você não sair da sua casa para se juntar e adorar a Deus de todo o seu coração? O que acontece no trabalho? Qual é o medo de ser mandado embora e falar que é um cristão? Isso é o que nós precisamos pensar, refletir, amadurecer para sermos cristãos autênticos e impactarmos o país ao qual nós estamos inseridos, meus irmãos. Qual a reflexão que nós podemos fazer diante desse texto bíblico e de todas essas informações que nós passamos aqui aos irmãos nessa noite? A primeira reflexão que eu separei aqui: a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias. Esses irmãos perderam filhos, empregos, bens, irmãos em Cristo ao lado e continuavam louvando a Deus de todo o seu coração. Circunstância não traz a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está na certeza da fé e salvação em Cristo Jesus. Porque um dia essa terra passa. Um dia céus e terra passarão. Mas a palavra de Deus permanecerá para todo sempre. Essa é a verdadeira felicidade. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Cristo. Não temo aquele que pode matar o meu corpo, e sim aquele que pode levar a minha alma à condenação. Eu temo a Deus. O resto, a quem temerei? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda afirmação e reflexão, ensino que nós podemos tirar é quantos estão brincando de ser igreja na nossa geração. Enquanto irmãos nossos em diversos países estão sendo perseguidos, presos, mortos por causa da sua fé em Cristo, muitos do Brasil estão apenas brincando de ser igreja. Vive uma fé superficial, sem compromisso, sem renúncia, sem obediência à palavra. Não se fala a respeito de pecado. Não se fala a respeito do evangelho. Amassageia o ego, mensagem coach, mensagem motivacional. E não se fala a respeito do verdadeiro, ou a verdadeira mensagem do evangelho. Há crentes que frequentam os cultos, cantam músicas, postam versículos bíblicos nas redes sociais, mas não têm disposição para viver o evangelho quando isso exige sacrifício. Esses irmãos aqui estão sacrificando a sua vida, estão deixando-se desgastar pelo evangelho. Podem, nesse momento, estar sendo mortos para que a mensagem do louvor deles chegasse aqui na nossa igreja. Não tenha sua vida por precioso. E nós queremos um cristianismo confortável, que não confronte o pecado, que não exija santidade, que não traga rejeição, que não faça com que sejamos odiados pelos ímpios, por aqueles que estão ao nosso redor. O verdadeiro evangelho não é um convite ao conforto, e sim um compromisso. Jesus nunca prometeu uma vida fácil, mas uma coroa eterna. Essa coroa eterna está reservada para mim e para você, e isso nos basta. A palavra de Deus diz: não há nada que possa se comparar à glória de Deus que está reservado para mim. Não há tribulação, não há luta, não há tristeza, não há prova, não há demônio, não há enfermidade, nada pode se comparar à glória de Deus que está reservado para você. Isso é felicidade. Há uma glória maravilhosa, há um prêmio que está reservado para nós.
lutem e permaneçam até o fim. Essa é a verdadeira felicidade, essa é a verdadeira alegria. Não pelas circunstâncias, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Enquanto aqui, né, no Brasil, muitos se afastam da igreja por pequenas ofensas, críticas. Às vezes a pessoa, ninguém me cumprimentou, ninguém fez isso, coisas pequenas, as pessoas se afastam. Às vezes cansados de ir à igreja, cristãos da Coreia do Norte arriscam as suas vidas apenas para possuir uma página da Bíblia. Na Nigéria, milhares são assassinados simplesmente por se reunirem em nome de Cristo. Na Índia e na China agora, uma última mensagem de jornal que teve, pessoas foram mortas por dizer que servem a Cristo. Igrejas subterrâneas se encontram em silêncio para adorar a Deus escondidas, porque se o governo pegar, pode matá-los. A adoração não é livre, é escondida. A perseguição expõe a diferença. Enquanto alguns brincam de ser igreja, outros morrem por ser igreja. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. E a última reflexão final é: temos liberdade. E por isso devemos orar pela igreja perseguida, mas agir com compromisso e com seriedade. Enquanto muitos dos nossos irmãos, diante desses países, Nigéria, Somália, Coreia do Norte, enfrentam perseguições severas, nós desfrutamos da liberdade de servir a Deus e de adorar ao Senhor. Nós desfrutamos da liberdade de pregar a palavra e nos reunir aqui como igreja. Precisamos, meus irmãos, desesperadamente de um novo conceito de valorização do culto. Um conceito de valorizar a palavra de Deus, a Bíblia. Um novo conceito de valorizar a oportunidade que nós temos de falar de Cristo para os perdidos que estão ao nosso redor. Podemos carregar a Bíblia sem medo, cantar em voz alta, transmitir cultos online, evangelizar nas ruas, reunir nossos filhos para adorar a Cristo. E ainda assim, muitos desperdiçam essa liberdade. É sobre isso que nós precisamos refletir nessa noite. Vivemos um tempo em que é possível ter várias versões da Bíblia na palma da nossa mão, num celular. Nesses países é proibido. Aqui você entra na internet e vê de tudo. Lá a internet é restrita. Você não vê absolutamente nada. Mas pouca comunhão com Deus e pouca comunhão com a Bíblia. Temos templos abertos e corações fechados. Podemos servir livremente, mas faltam trabalhadores na seara. Quantas pessoas nós temos para trabalhar, para pregar, para falar, e às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem assim: pastor, eu estou tão cansado, eu só quero sentar no último banco, receber a minha bênção e ir embora. Quem nunca ouviu isso? Qual pastor que nunca ouviu isso? Quantas pessoas saem de seitas religiosas, pastores que abusaram dessas pessoas, e eu consigo compreender isso, mas através dessa reflexão nós precisamos vencer essas barreiras, essas dificuldades que se colocam sobre a nossa vida. Nós temos liberdade de servir ao Senhor. É um contraste doloroso. Enquanto irmãos perseguidos arriscam tudo por Cristo, nós muitas vezes não queremos renunciar quase nada por Ele. Quase nada. Por isso, a liberdade que temos, ela não deve nos tornar acomodados, fazer com que haja uma dormência espiritual, mas deve nos levar a ter responsabilidade ao analisar os nossos irmãos que são perseguidos e a nossa liberdade de pregar a palavra de Deus. Se temos o privilégio de viver em um país onde ainda podemos adorar, então devemos usá-lo para nos comprometer cada vez mais com o reino de Deus, evangelizando, discipulando, sustentando missionários e, sobretudo, orando pela igreja perseguida. Que a liberdade que temos hoje
e essa reflexão em relação à liberdade que muitos não têm possa nos despertar nessa noite, possa retirar a dormência espiritual e nos encher de força e de vigor e de vontade de pregar o Evangelho. Enquanto muitos gostariam de estar aqui no Brasil, num culto como o nosso, quantas pessoas estão distantes do culto e da palavra de Deus? Enquanto muitos queriam sair pelas ruas pregando o Evangelho, anunciando Jesus como Salvador, cantando louvores, entregando panfletos, muitos no Brasil têm vergonha de fazer e não querem fazer. Começo a refletir e pensar que a liberdade que nós temos possa nos despertar poderosamente, que ao olharmos para o sofrimento dos nossos irmãos, o Espírito Santo possa acender em nós um zelo renovador por Cristo, um amor mais profundo pela igreja e um compromisso real com a missão da igreja de evangelizar e pregar a palavra de Deus. Porque se hoje, meus irmãos, nós somos livres para pregar, é para que a nossa voz ela se una àquelas vozes que foram silenciadas e juntos possamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto a voz desses nossos irmãos foram caladas, a nossa precisa ecoar. Quanto mais a igreja é perseguida, historicamente, mais a igreja cresce, mais o nome do Senhor é glorificado. E que essa palavra possa trazer uma profunda reflexão para cada um de nós, que possamos analisar a nossa vida, analisar as nossas ações, analisar as nossas prioridades e que possamos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Vamos estar de pé, meus queridos irmãos, nesse momento e vamos louvar o Senhor. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Se existe paz em tua presença, amo Cristo. Quero invocar o nome Cristo, buscar e receber libertação. Preciso de esperança e liberdade, amo Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebre as muralhas, brilhe entre as trevas, ser meu farol. Quero invocar o nome Cristo
ser meu farol. Procure nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família, eu como santo nome, Cristo. Procure nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família, eu clamo o santo nome, Cristo. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Das muralhas, direita as trevas, ser meu farol. Teu nome é força, teu nome é cura, tu és meu sol. Quebre as muralhas, direite as trevas, ser meu farol. Quero invocar o nome Cristo sobre cada mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, amo Cristo. Procure nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família, eu clamo o santo nome, Cristo. Procure nas montanhas, leve Cristo às ruas, onde existem trevas e a vida é tão dura. Em minha família, eu clamo o santo nome, Cristo. Glória a Deus. Mas o Senhor disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja o grau, o nosso bom pastor está conosco, nos ajudando a superar, a enfrentar todas as adversidades. Nós não estamos sós, meus irmãos. Nós não estamos órfãos. Nós temos o nosso Consolador, que está conosco. E através do auxílio do Senhor, nós vamos vencer os obstáculos. Assim como esses nossos irmãos, para o mundo, são derrotados. Olha lá, morreu. Mas para Cristo, são vencedores. Abriram os olhos dos céus e estão louvando ao Salvador, ao Rei da Glória. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos e te suplicamos, ó Deus, que através de toda essa reflexão bíblica que nós realizamos aqui nessa noite, que o teu Santo Espírito possa inundar a nossa mente e o nosso coração, despertar em nós, ó Deus, um amor maior pela tua palavra, uma responsabilidade maior, uma seriedade maior, um senso de liberdade maior, que possamos entender a nossa missão aqui na terra, sermos embaixadores do Rei, arautos do Senhor, proclamadores da verdade, e assim, ó Deus, que aqueles ao qual o Senhor há de acrescentar ao teu reino possam ser salvos
pela mensagem do Evangelho, através da fé em Cristo Jesus e pela graça de Deus. Oramos assim, Senhor, fortaleça-nos como igreja, ajuda-nos a cada dia. Nos dê uma boa semana, uma semana de oportunidades, de bênçãos na Tua presença. E em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, as consolações e o convencimento do Espírito Santo de Deus permaneçam sobre todos vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Jesus Cristo espalhada nos 4 cantos dessa terra. Amém.